Olá, nessa videoaula iremos falar sobre comunismo, neoliberalismo, nazismo e fascismo, como foram apropriados pelos brasileiros a partir de 2016. Iremos falar também sobre direita e esquerda. O fascismo também foi apresentado como partido político em 1921. Desde essa altura, a palavra fascista é usada para mencionar uma doutrina política com tendências autoritárias, anticomunistas e antiparlamentares, que defende a exclusiva autossuficiência do Estado e suas razões. Trata-se de um movimento antiliberal que atua contra liberdades individuais. Nazismo é a ideologia associada ao partido nazista, ao Estado nazista, bem como os outros grupos de extrema-direita, normalmente caracterizado com a forma ao fascismo. Comunismo é uma doutrina social segundo a qual pode e deve se restabelecer. Se chama Estado natural em que todas as pessoas teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada no século XIX e no século XX. Neoliberalismo é um conjunto de ideias política e econômica capitalista que defende a não participação do Estado na economia, que deve haver total liberdade de comércio para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Hoje, os partidos de direita abrangem conservadores, democratas, cristãos, liberais e nacionalistas, e ainda o nazismo e fascismo na chamada extrema-direita. Na esquerda, temos os sociais-democratas, progressistas, social-democráticos e ambientalistas. O fascismo é um regime autoritário criado na Itália que deriva da palavra italiana fascio, que remetia para uma aliança ou federação. Originalmente, o fascismo foi um movimento político. O comunismo tem a sua fundamentação teórica nas teorias do Estado dos sofistas gregos e na obra da República de Platão, porque a Grécia Antiga previa a formação de uma sociedade em que as classes sociais não existiam, mas o comunismo encontrou bem cedo críticos severos como Aristóteles. Assim, a doutrina comunista começou a se inspirar, sobretudo, numa filosofia de tutelar do Estado. Por esse movimento, ela reapareceu nas utopias políticas dos séculos XVI e séculos XVII. A grande reanimação do comunismo ou do socialismo no princípio do século XIX está relacionada com a Revolução Industrial. Símbolo fascista. O feixe de varas significava uma união e força. As varas unidas ilustravam o povo italiano. A machadinha ilustrava o poder do Duce, comandante, e a repressão. Símbolo nazista. O principal símbolo pelo qual o nazismo ficou conhecido foi a suástica, também conhecida como cruz gramada ou cruz grega. De braços iguais, entretanto, existem inúmeros vestígios de que há milhares de anos antes dos nazistas adotarem a suástica como símbolo, ela era utilizada por outros povos. Descrição: a foice e martelo. É outro símbolo do movimento comunista. Símbolo comunista. O martelo representava a classe operária industrial, enquanto a foice representava os trabalhadores agrícolas. Juntos, a foice e o martelo representavam a união desses dois grupos e, portanto, o próprio ideal comunista. O que são direita e esquerda na política? São as ideologias originadas na Assembleia Francesa, no século XVIII. Nessa época, a burguesia já procurava, com apoio da população mais pobre, diminuir os poderes da nobreza
era a primeira Revolução Francesa. E a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi montada para criar uma nova Constituição. Mas as camadas mais ricas não gostaram da exaltação das mais pobres e elas resolveram não se misturar, sentando separados do lado direito. Por isso, o lado esquerdo foi associado a lutar pelos direitos dos trabalhadores. E o direito, já conservadorismo e as classes altas, segundo o filósofo político Norberto Bobbio, os dois lados, hoje em dia, eles lutam por várias reformas, mas o esquerdo busca a justiça social e a direita a liberdade individual.